Informativo na Rádio Rocha Pinto. Hoje é segunda-feira, 17 de março. Vamos aos principais destaques. Universidade Católica de Angola considera encerrar o ensino pós-laboral devido à baixa procura. Pobreza e desemprego impulsionam jovens para o fabrico de carvão em Malange. Educação deixa de publicar dados sobre acesso à água e energia nas escolas públicas. Fábricas de gelo e câmaras de conservação encerradas no mercado da Mabunda por ilegalidades graves. Cólera faz 17 vítimas mortais em 4 províncias nas últimas 24 horas. Presidente João Lourenço recebe enviado especial de Tanzânia. O asseguramento técnico deste flash é de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Aguinel, edição de Rebeca Salanjec, a voz informativa é de Adão Jorge. Às 14h10 começamos com o desenvolvimento das notícias na edição de segunda-feira, a primeira da semana. A Universidade Católica de Angola está avaliando a possibilidade de extinguir os cursos de formação pós-laboral, uma vez que as vagas disponíveis não estão sendo preenchidas. A vice-reitora académica Maria Helena Miguel afirmou que a baixa adesão de alunos à modalidade noturna é uma preocupação crescente. Caso a decisão de encerrar os cursos pós-laboral seja confirmada, a Universidade Católica de Angola planeja implementar o ensino à distância como alternativa para garantir a continuidade da formação. Ao contrário de outras instituições, onde o fechamento de cursos se deve a problemas com o pagamento de propinas, Maria Helena enfatizou que a Universidade Católica de Angola, os alunos têm cumprido com suas obrigações financeiras. Completando 25 anos de existência, a Universidade Católica já formou mais de 7.000 licenciados, sendo os cursos de Direito, Economia, Gestão, Contabilidade e Petróleo os mais procurados. A reitora Maria da Assunção ressaltou Católica de Angola abriga várias faculdades e centros de pesquisa, como a Faculdade de Ciências Humanas, a Faculdade de Direito e o Centro de Inovação Social e Incubação, entre outros, reforçando o seu compromisso com a formação integral e o desenvolvimento acadêmico. A pobreza extrema e desemprego nas áreas urbanas e rurais de Malange tem levado muitos jovens a se envolver na produção de carvão, uma prática que, além de ser uma fonte de renda, traz sérias consequências para o meio ambiente. Apesar das campanhas de sensibilização promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e por diversas associações ambientais, a exploração desenfreada das florestas continua muitas vezes, longe da supervisão adequadamente necessária. Essa atividade é realizada em grupo, onde cada cavoeiro pode derrubar entre 10 a 20 árvores em uma única sessão. Manuel Adriano, um jovem de 24 anos, compartilhou sua experiência. Diz que ao deixar a família em Luanda há 8 meses para dedicar-se ao fabrico de carvão em Cangandala, pois essa atividade é mais rentável. Explica o processo. As árvores são cortadas, organizadas e cobertas em capim e areia em fornos que, uma vez acesos, transformam a madeira em carvão. Os carvoeiros costumam escolher árvores com cerca de 10 metros de altura para garantir uma produção eficiente. O tempo necessário para a queima varia entre 3 semanas e 1 mês, após o qual o carvão é embalado em sacos de 100 a 150 quilos. Com a crescente dependência dessa atividade, as consequências para o ambiente e para a biodiversidade local se tornam cada vez mais alarmantes, evidenciando a necessidade de alternativas sustentáveis que possam oferecer aos jovens opções de emprego e renda sem comprometer os recursos naturais da região.
14 horas e mais 14 minutos. Estamos a produzir o espaço flash informativo na Rádio Rocha Pinto. Na mais recente edição do Anuário Estatístico da Educação, o Ministério da Educação introduziu mudanças significativas na apresentação de dados, ometendo informações cruciais sobre o acesso à água, energia elétrica e outros serviços básicos nas escolas públicas. Esta terceira edição, relativa ao ano letivo de 2023 a 2022 a 2023, não aborda aspectos fundamentais que afetam o ambiente escolar. Especialistas em educação ressaltam que as escolas devem ser mais do que um simples locais de aprendizado curricular. A infraestrutura e os serviços disponíveis são essenciais para promover uma educação eficaz e inclusiva. Lando Pedro, presidente do Instituto Superior Universitário Nimi Aluquene, critica a falta de contextualização no anuário, afirmando que muitas instituições listadas como funcionais operam sem eletricidade ou com banheiros inadequados. Pedro defende a necessidade de evitar paradoxos como a introdução de tecnologias sem o devido suporte. Entre as sugestões propostas está a criação de um Sistema Nacional Independente da Avaliação da Educação, com métricas claras para mensurar o desempenho de gestores, professores e alunos. Ele enfatiza a importância de priorizar investimentos em infraestruturas para melhorar o acesso a serviços básicos. Em resposta ao surto de cólera na localidade de Luinha, a comuna da Canhoca, foram enviadas no passado domingo 2.000 doses de vacinas contra a cólera para as comunidades afetadas. Segundo fontes oficiais, o surto registrou 150 casos confirmados, todos já controlados e tratados, e provocou cerca de 15 óbitos, dos quais 13 registrados no último sábado e 2 no domingo. Uma equipa de profissionais de saúde, acompanhada de medicamentos, foi deslocada ao local com o objetivo de reforçar a assistência existente e garantir um atendimento mais eficaz à população afetada. A rápida intervenção conjunta do Governo Provincial, do Ministério da Saúde e do Ministério dos Transportes foi considerada crucial para conter a propagação da doença através da disponibilização imediata de recursos humanos, medicamentos e apoio técnico. As autoridades sublinham, contudo, a necessidade de um acompanhamento contínuo para evitar que a cólera se espalhe para outras regiões. Para hoje, segunda-feira, está planeada a distribuição das vacinas em outras áreas afetadas, como Massango ou Massangano, Kikulungu e Mucosso. A fiscalização da Administração Municipal da Samba encerrou e suspendeu várias fábricas de gelo e câmaras de conservação da Mabunda por falta de alvarás, problemas ambientais e uso de águas residuais na produção de gelo. A operação, realizada sob a orientação da Administradora Municipal da Samba, Lloyd de Faria, contou com o apoio das áreas de energia e água, tráfego e mobilidade, ambiente, desporto e técnica. Durante a ação, uma das fábricas foi encontrada em funcionamento, apesar da ordem de encerramento. A responsável foi detida por desobediência e os cabos de eletricidade foram retirados para impedir o regresso das atividades. As autoridades reforçam que a medida visa garantir o cumprimento das normas sanitárias e ambientais. O surto de cólera continua a preocupar as autoridades sanitárias em Angola, tendo causado 17 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo. As vítimas foram registradas nas províncias de Kwanza Norte, Luanda, Zaire e Benguela. No mesmo período, foram notificados 165 novos casos da doença, distribuídas da seguinte forma: Kwanza Norte 60 casos, Luanda 50, Bengo 17, Benguela 16, Zaire 10, Cabinda 5 e Icolo e Bengo 4, para além de Malange com 3 casos registrados. Com estes novos dados,
O país contabiliza um total de 7.284 casos de cólera e 275 óbitos desde o início do surto. As autoridades de saúde continuam a reforçar medidas de prevenção e controle da doença, incluindo campanhas de sensibilização sobre higiene e saneamento básico. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu na manhã do passado sábado, no Palácio Presidencial, o ministro tanzaniano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da África Oriental, Mamadou Thabit Kombo. O governante deslocou-se a Luanda na qualidade de enviado especial da Presidente da República Unida da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, levando uma mensagem ao chefe do Estado angolano. De acordo com declarações à imprensa, Mamadou Thabit Kombo destacou que a sua missão se insere no reforço das relações bilaterais entre os dois países, que mantêm laços históricos há várias décadas. O governo recordou que durante a luta pela independência de Angola, a Tanzânia prestou apoio firme e solidário ao povo angolano. A administração de Donald Trump está a preparar uma nova lista de países cujos cidadãos poderão ser proibidos de entrar nos Estados Unidos. Segundo o New York Times, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial estão sob alerta amarelo, o que significa que ainda podem corrigir eventuais falhas para evitar a restrição. Caso as exigências não sejam cumpridas, os cidadãos destes países poderão enfrentar dificuldades na obtenção de vistos. Já na lista vermelha da exclusão total encontram os países do Afeganistão, Cuba, Irão, Coreia do Norte e Venezuela. Este possível novo decreto de Donald Trump, que se baseia num documento do Departamento do Estado, poderá reforçar as políticas migratórias dos Estados Unidos da América e afetar diretamente a mobilidade de cidadãos lusófonos e africanos. Está assim contada a atualidade neste flash da tarde. Relembramos os títulos que fizeram destaque nesta edição, primeira de segunda-feira, 17 de março de 2025. Universidade Católica de Angola considera encerrar o ensino pós-laboral devido à baixa procura. Pobreza e desemprego impulsionam jovens para o fabrico de carvão em Malange. Educação deixa de publicar dados sobre acesso à água e energia nas escolas públicas. Governo do Kwanza Norte e Ministério da Saúde enviam 2.000 doses de vacina contra a cólera à localidade de Luhinha. Fábricas de gelo e câmaras de conservação encerradas no mercado de Mabunda por ilegalidades graves. A cólera continua a fazer das suas. Nas últimas 24 horas, 17 vítimas mortais em 4 províncias nas últimas 24 horas. O Presidente João Lourenço recebe enviado especial da Tanzânia. O asseguramento técnico deste flash foi de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Guinel, edição de Rebeca Salangec, a voz informativa foi de Adão Jorge. Boa tarde, continuação de uma boa segunda-feira.